Hoje eu vou falar de algo assim poderoso. Eu vou falar das 3 etapas para a mudança da vida de uma pessoa. 3 etapas. 3 passos para a mudança definitiva da vida de uma pessoa. O bispo, mudanças podem acontecer na vida de uma pessoa. Um milagre não é uma mudança. Uma bênção não é uma mudança. Mudança é mudança. É do começo ao fim. Então, dentro desses 3 passos, a primeira palavra que eu quero ensinar a você é uma palavra chamada, diga comigo, vinde. É o venha. É o venha de Jesus. Quando você sabe que para um milagre acontecer tem que haver uma necessidade ou uma ação de fé em cima daquilo que eu creio. Mas milagres acontecem em cima de necessidades, e eu vou te mostrar isso hoje. Então, a primeira etapa da mudança da vida de uma pessoa, ela diz respeito ao chamado. O chamado de Jesus para a salvação, para a libertação, para a transformação da vida de um homem. Então ele diz, vinde. Aí Mateus 11 diz assim, ó, vem cá, vamos lá comigo, diga comigo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, diga comigo, e sobrecarregados. E eu, o que está escrito? Vou mudar essa tradução para ficar melhor ainda. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Diga comigo, e eu lhes darei descanso. Se eu fizer essa pergunta, quem está cansado de carregar suas pesadas cargas? Quem tem carregado cargas pesadas? O que é uma carga pesada? O que está sobrecarregado? É carregar uma carga excessiva. É algo acima do que você pode suportar carregar. Então, o chamado de Jesus é para isso. Quantas pessoas que têm carregado estão cansadas de sofrer, cansadas de humilhação, cansadas de um problema, cansada de uma dor, cansada de uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar. Só que ele diz assim, diga comigo, sejam meus seguidores, não basta vir, tem que ser seguidor, vir não resolve. Tanto que Jesus, quando operava um milagre, ele fazia uma observação, cuidado, não volte a fazer a mesma coisa para que não aconteça algo pior. Porque já aconteceu algo ruim, agora eu mudei, libertei você. Então, sejam meus seguidores, diga comigo, e aprendam comigo. Porque sou bondoso e tenho um coração humilde, repita em voz alta, e vocês encontrarão, o que está escrito aí? Quem quer descanso? Quem quer? Descanso não é viver sem problemas. Ok? Você é liberto, é curado, você se liberta daquela situação, mas às vezes quando a gente fala descanso assim, parece que a pessoa não vai fazer mais. Não, a vida é uma vida com propósito. Inclusive a sua dor se transforma num propósito. A sua dor, o seu problema se transforma num propósito. Sabe disso? Porque quantas pessoas são edificadas através da sua dor? Quantas pessoas são abençoadas através da sua dor? Quantas pessoas são fortalecidas através da sua dor? Então vou, mais uma tradução, diga comigo, venham a mim, todos que lutam e que carregam um peso grande demais. Está grande demais o peso? Tá?
e eu lhe darei descanso. Deus não nega a sua palavra. Coisa mais poderosa é você conhecer para você, Deus não pode negar a sua palavra. O que está escrito é o que acontece. Aí ele diz assim, aceitem a minha orientação. Tem orientação para nós. Aceitem a minha orientação. Aceitar é uma questão de decisão, né? Aceitem a minha orientação e aprendam comigo, porque eu sou gentil e tenho um coração humilde, e em mim vocês encontrarão, diga comigo, o descanso que precisam. Qual é o descanso que você precisa? Qual é? Então presta atenção, olha a frase que eu disse a você. Para acontecer o milagre é necessário uma necessidade. Então eu vou passar aqui rapidamente todas as pessoas, pelo menos uma parte, não é todas não, uma parte pequena das pessoas que encontraram descanso e por que elas encontraram descanso. Então eu vou começar pelo leproso que encontrou a cura e descanso. Diga comigo, um leproso. Lê a próxima palavra. Aproximou-se, então quer dizer que ele foi até Jesus. E adorou-o de joelho. E disse, Senhor, se quiseres pode me purificar. Então preste atenção. Um leproso aproximou-se de Jesus e adorou-o de joelhos. Você sabe o tamanho da carga que um leproso carregava? Um leproso era excluído da sociedade. Um leproso não podia morar no meio da sociedade. Ele era tirado do seio familiar. Ele não podia estar na casa dele com a família dele, porque ele era leproso. E ele não podia estar na cidade, porque ele era leproso. E quando ele passava pelas ruas, as pessoas gritavam assim, leproso! Assustou, né? As pessoas faziam questão de gritar, aumentando a humilhação. Quando uma pessoa está passando por um problema grave, ela é como um leproso. Sim ou não? Sim ou não? Pode ser que todos fujam. Ninguém quer perto. Todo mundo foge. Quando a pessoa, e principalmente de ordem financeira, pega uma lepra financeira que você vai ver. Como é que as pessoas passam longe de você? É ou não é? Sim ou não? Elas fogem de você, elas passam longe de você. Por quê? Porque é como se fosse uma lepra contagiante. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Diga comigo, imediatamente ele foi purificado da lepra. Então, vou fechar esse raciocínio dizendo assim, qual é a sua lepra? Qual é o peso, qual é a carga pesada demais que você tem carregado? Você está cansado do quê? Você está sobrecarregado do quê? O centurião buscou o milagre para seu servo e encontrou descanso. Então diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, diga comigo, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. Quem foi lá buscar ajuda? Preciso que você entenda isso, tá? Meu foco aqui, eu não estou nem focado no descanso, na sobrecarga, no descanso, na coisa. Não, eu tô focado no ponto que vai resolver. Eu não tenho dúvida que Jesus cura, liberta, transforma, prospera, abre portas. Eu não tenho dúvida alguma que não existe o que Jesus não possa fazer. Diga comigo, não existe o que Jesus não possa fazer. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Qual vai ser meu passo de fé? Qual é a atitude, o esforço? Eu vou sair de onde? Eu vou me aproximar mais? Eu vou buscar? Eu vou adorar? Quando Jesus, esse paralítico foi até Jesus, buscar o socorro, a libertação do seu servo,
Ele disse: Senhor, basta uma palavra do Senhor aqui, o meu servo será curado lá. O Senhor pode liberar a palavra aqui, vai acontecer lá. Jesus ficou encantado. Jesus disse: no meio de Israel não vi tamanha fé. Porque esse homem acreditava que o Senhor podia liberar aqui uma palavra, e o servo seria curado lá na casa dele. Mas esse centurião foi lá buscar. Ele se aproximou de Jesus. Ele foi, diga comigo a palavra, ele foi até Jesus. E disse: meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Acabou o sofrimento, que o Senhor disse: seja feito conforme a tua fé. Teu servo está curado lá. Aí a pergunta que eu faço é: se ele não tivesse ido até Jesus? E se o leproso não tivesse ido até Jesus? Se aproximado e adorado o Senhor? Jesus libertou os endemoniados e curou os enfermos. Diga comigo: ao anoitecer, diga a palavra, foram, o quê? A ele, muitos endemoniados. Foram trazidos a ele, vieram, trouxeram. E se não tivessem trazido? E se não tivessem vindo? Como seria? E aí quando fala de muitos endemoniados, querido, espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de loucura, o mal atua das mais diversas formas. Ele expulsou os espíritos com uma palavra, diga comigo, ele expulsou os espíritos, diga assim, com uma palavra. Diga com uma palavra. O que o centurião falou? Basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra, o meu servo será curado lá. Olha aqui, ele expulsou os espíritos com uma palavra. Só uma palavra. Diga essa palavra comigo. Diga: basta uma palavra do Senhor, e o milagre vai acontecer na minha vida. Diga: basta uma palavra. Diga aí: o problema vai sair. Certamente o Senhor, nesse caso, ele liberou aquela palavra, disse assim: sai. Acabou. É uma palavra, diga comigo, uma palavra. É só uma palavra, querido. Só uma palavra, tudo muda. O centurião buscou pelo servo. Tem pai que precisa buscar pelos filhos, tem mulher que precisa buscar pelo marido, tem marido que precisa buscar pela esposa, tem gente que precisa buscar pela própria vida. E curou todos os doentes. Termina a leitura dizendo assim, diga comigo, e curou, diga comigo, e curou todos os, o que está escrito? O que é todos? Ele curou o que tinha uma gripe, mas ele não curou o que tinha câncer. Ele curou o que tinha um problema no rim, mas ele não curou o paralítico. Não, ele curou todos. Todos. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Diga comigo em voz alta: ele tomou sobre si, diga, as nossas enfermidades. Diga, e levou sobre si, diga comigo, e sobre si levou as nossas doenças. Quem está doente, diga isso comigo. Diga, ele tomou sobre si. Diga, as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Diga, eu não aceito carregar. Diga, eu tomo posse da minha cura. Diga, da minha cura, da minha libertação, do meu milagre, em nome de Jesus. Pessoas encontraram um propósito para suas vidas seguindo Jesus. Propósito. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse, diga comigo, venha comigo. Diga comigo a palavra, venha comigo, e eu os farei pescadores de gente. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João,
irmão dele, e eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus, diga comigo, o chamou. Então eles, diga a palavra comigo, por favor, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai seguiram Jesus. No mesmo instante. Ficou pensando, não. Jesus falou, venha, venha, acabou, decisão está tomada. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, diga comigo, siga-me, desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Querido, ali já terminou, vamos embora, frente, bola para frente, vamos seguir o propósito. Acabou, deixa o obstáculo, tira o obstáculo. É para seguir, é para seguir, é para buscar, é para buscar. É assim. Sabe o que nos diferencia? Sabe o que diferencia uma pessoa da outra? Sabe o que diferencia um pastor do outro? Um cristão do outro? É justamente a sua capacidade de crer na palavra. E a sua ação, seus passos de fé em cima da palavra. É isso que nos diferencia. As pessoas dizem assim, Deus é o mesmo. Até certo ponto eu creio. Né? Depende do Deus que a pessoa serve. Mas vamos falar, nós cristãos, Deus é um só, ok, mas a fé não é a mesma, ponto, acabou. Deus pode ser o mesmo, mas a fé não é a mesma. E aí é onde existe a nossa responsabilidade, a nossa fé, o quanto cremos. Eu acredito, por isso eu vou buscar, eu vou pagar o preço, nós vamos chegar lá, vamos lá. Mateus 9,9, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Mateus levantou-se e imediatamente, é um chamado, é o vinde, siga-me. Jesus repreende a tempestade, de repente, uma violenta tempestade abateu, diga comigo, uma violenta tempestade. Abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram, o que está escrito aí? Clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Qual é a tempestade da tua vida? Qual a tempestade que entrou no teu barco? Qual é a tempestade que entrou na tua casa? Qual é a tempestade que entrou no teu financeiro? Eu costumo dizer acerca desse texto que eu particularmente acho que Jesus deixa uma grande lição do descanso em meio às tempestades, porque eu acho muito difícil ele estar dormindo, uma vez que ele estava dormindo na polpa do barco e as ondas passavam por cima. Então a pergunta é sempre aquela, ele estava dormindo ou observando? Será que ele estava dormindo ou ele estava observando para ver qual era a atitude dos seus discípulos? Mas eles foram acordar Jesus. Jesus não dorme, você sabe, né? Mas ele estava em carne. Mas vamos lá, vamos nós aqui. Será que nós não precisamos chamar? Nós precisamos, não temos que intensificar? A tempestade entra, o que eu vou fazer? Essa tempestade precisa sair. A cura dos 2 endemoniados de Gadarenos, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, diga comigo, foram ao seu encontro, diga comigo, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Olha que coisa interessante, sabe o que me encanta? Porque você sabe que possessão, olha aqui para mim, possessão. Existe o tipo de possessão que a pessoa não tem condições? Existe, pode prestar atenção que o texto anterior que eu li trouxeram os endemoniados, correto?
Mas aqui os endemoniados vieram. Aqui os endemoniados vieram. E aí eu faço uma observação. Se dependesse daqueles demônios, eles não iam chegar até Jesus. Se dependesse exclusivamente daqueles demônios, eles não chegariam até Jesus, porque eles sabiam que eles seriam arrancados dali. Então, existe possessão parcial. Já viu pessoas que, tem hora que você fala assim, meu Deus, quando ela está à luz tem uma bênção. Quando o mal toma a vida dela, ela se transforma. Já viu isso, sim ou não? Não tem pessoas que ele faz um monte de cagada, um monte de besteira, mas tem hora que ele cai a ficha, ele fala, meu Deus, quanta besteira eu fiz, tem lucidez. Então, nos momentos de lucidez a pessoa precisa buscar. Saul, ele tinha esse tipo de possessão. O espírito tomava a vida dele, ele ficava louco, queria matar Davi, queria perseguir Davi. Quando o espírito saía dele, ele falava, não, nunca mais vou fazer isso, me perdoa. Que eu chamo de possessão, diga comigo, intermitente. Sabe o que é possessão intermitente, né? É igual jejum intermitente. Mal entra, mal sai, mal entra, mal sai, mal entra, mal sai. Mas quando ele sai, só fica as consequências. Ele encontra lugar, ele entra. Ele faz aquela devastação. Depois ele sai e deixa a pessoa só com o problema. Já viu? Dá força para fazer o erro. Aí quando chega na consequência ele sai. Aí a pessoa fala assim, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou te falar o que você fez, você deu lugar. Esse é o problema. Você dá lugar, ele vai entrar. Jesus disse assim, diga comigo essa palavra, não deis lugar ao diabo. Eu não posso dar. Você sabe que nós estamos numa reunião aqui poderosa, não estamos? Sim ou não? Ele está ouvindo. Ele está escutando. Tudo que você está ouvindo, ele está escutando. Ele também está ouvindo. O texto bíblico fala que muitas vezes, quando os filhos de Deus iam se apresentar diante do Senhor, ele vinha junto. E aí? Então, aí é onde entra, realmente, se a palavra está entrando em você ou não está entrando em você, porque ele vai tentar nos pegar. Ele vai tentar. E se ele encontrar lugar, ele pega. É aquela frase que eu sempre digo na igreja, que eu amo essa frase, eu falo ela para mim. O problema não é as pessoas conquistarem algo, é parar de serem roubadas. Parar, diga comigo, o problema não é conquistar, é parar de ser roubado. Porque tem gente que conquista, pega, não para nunca de ser roubado. Ele não pode mais encontrar lugar nisso. Estou imunizado, não cometo os mesmos erros, não dou mais as mesmas margens, não dou mais a mesma brecha. Não vai entrar, não me pega mais nisso. Não me pega mais nisso, acabou. Porque se continua tendo, ele tendo abertura, passagem fácil, livre passagem, ele vai continuar agindo, roubando. Por isso que eu não posso ser ouvinte. 8:28, Mateus, quando ele chegou ao outro lado, a região, já li esse, pode passar. Aliás, não, deixa eu só concluir a leitura. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas foram libertos. Diga comigo, Jesus cura mais um paralítico. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado, diga comigo, carregado. Diga. Carregado por 4. Carregado por? E aí, é lindo, né? Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar
onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Falamos sobre isso essa semana. Diga comigo, vendo a fé que eles tinham. Vendo ou ouvindo? Vendo ou ouvindo? Vendo. Vendo. Como é que você vê a fé de uma pessoa? Pelas suas ações, pelas suas atitudes. Digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, esse homem, a maca que era um fardo na vida dele, aquela paralisia que era um fardo, ele não podia andar, ele não tinha autonomia. Diga comigo a palavra, ele não tinha autonomia. Como é importante a autonomia, né? Você ser livre para ir, para ver, para fazer o que você quiser. Ele não tinha autonomia. E tem gente que não tem autonomia na vida. É paralítico. Não vai, não vem, não tem autonomia. E o quanto é importante esse texto, nós falamos sobre ele na segunda-feira, o quanto o espírito de fé, a determinação, nós usamos o termo assim, ó, diga comigo, diga, eles fizeram um buraco, diga no telhado, diga eu vou fazer um buraco nas circunstâncias, diga eu vou fazer um buraco nos obstáculos, diga obstáculos não vão me impedir de viver a transformação, o milagre, aquilo que eu espero na minha vida, porque eu vou fazer um buraco nas circunstâncias, eu vou fazer um buraco, diga nos obstáculos, porque não tinha lugar, eles fizeram um buraco no telhado. É gente determinada, né? Poderia dizer assim, não, nós tentamos, nós nos esforçamos, nós fomos lá, mas não tinha como, estava cheio, então, não, eu creio, e alcançou o milagre, porque pagou o preço, não mediu esforços, e o quanto é importante você estar com as pessoas certas, quanto é importante, ali tinham 5 pessoas, 5 na mesma fé, 4 carregando e 1 na maca, no mesmo propósito. Por isso que nós temos que nos unir às pessoas que estão no mesmo espírito de fé, no mesmo propósito. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de... Vamos lá, diga, minha filha acaba de... Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Olha a fé. Olha a fé. Primeiro, volta o texto, por favor. Quando ele ainda... Falava ele ainda quando um dos dirigentes chegou e ajoelhou-se diante dele. Foi até ele. Ao vinde, todo mundo respondendo vinde. Todo mundo vindo trazer as suas cargas, suas dores, as suas sobrecargas. Minha filha acaba de morrer, vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Isso é poderoso demais. Por quê? Espera aí, morreu, ele poderia dizer assim, acabou, não tem o que fazer, não tem mais jeito. Isso representa aquelas situações em nossas vidas que parece que morreu, acabou, não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem, acabou, está morto, isso aí está definido, acabou. Não, ele creu, ele disse, venha Senhor, eu acredito que não está morto, eu acredito que o Senhor pode trazer de volta. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ele tira o fardo de 12 anos da mulher do fluxo de sangue. 12 anos com uma hemorragia, nisso uma
mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou, diga comigo, chegou. Quer dizer, ela foi até Jesus, por detrás dele, e tocou na borda de seu manto. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha. Diga comigo, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou... Qual que é o tema aqui? Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. 12 anos carregando aquela carga. 12 anos. 12 anos só perdendo dinheiro. 12 anos correndo de um médico para o outro. 12 anos buscando um especialista em cada lugar. E só piorando. Aonde ela encontrou o fim desse sofrimento? Em Jesus. 12 anos, diga comigo, 12 anos de carga pesada, de sobrecarga, chegou ao fim. A cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo dali, 2 cegos, diga comigo, o seguiram, clamando. Eles foram até Jesus? Sim ou não? Não. Jesus nem responderam, não respondeu eles seguiram. Eles seguiram Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. Enquanto Jesus foi pelo caminho, eles foram até na casa de Jesus, onde Jesus estava. E ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E as atitudes deles estavam mostrando. O que eu estou mostrando para vocês? Estou respaldando o que eu estou falando. Que todas essas pessoas, elas saíram de onde estavam. Todas essas pessoas não mediram esforços para estar aonde Jesus estava. Elas vieram buscar o fim de suas dores, o fim de suas cargas, e todas elas encontraram. Diga comigo, todas elas encontraram descanso. Todas. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar, agora é um mudo. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. O mudo passou a falar. E aí, queridos, eu podia ir longe aqui. Eu podia falar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que a multidão veio até Jesus e permaneceu 3 dias aonde Jesus estava, só para se alimentar da palavra. Eu podia dizer do jovem que trouxe os 5 pães e 2 peixes, e ele transformou multiplicou e alimentou uma multidão. O milagre da multiplicação aconteceu porque vieram. Eu podia falar de Marta e Maria, que Lázaro, seu irmão, estava morto, e elas correram até Jesus e tiveram de volta o seu irmão. Uma perda irreparável, elas foram restituídas. Eu podia falar de Zaqueu, que era um rico publicano, que correu, subiu na árvore, porque queria ver Jesus. E aquela atitude dele de correr só para ver Jesus, trouxe a salvação à vida dele, a cura do destino dele, porque Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Eu podia ir longe falando de tantas transformações. Por quê? Porque essas pessoas vieram. Diga comigo, essas pessoas vieram. Só que tem um detalhe, eu falei 3 etapas para a mudança da vida de uma pessoa, certo? Falei da primeira, é o vinde.
O paralítico do tanque de Betesda, quantos anos ele estava naquele sofrimento? 38 anos. 38 anos naquele estado. Quando Jesus o curou, Jesus disse, vá e não volte a fazer o que você fazia, para que não aconteça algo pior a você. E aí eu vou para a segunda etapa para a mudança da vida de uma pessoa, que é o permanecer, o ficai. Cadê a resposta? Cadê o respaldo? Eis que vos envio, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Diga essa palavra aqui comigo, permaneçam. Tem promessa? Tem. Jesus disse, eu poderia acrescentar aqui, isso aqui é a transformação definitiva na sua vida e nunca mais fracassar? João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. Qualquer coisa. E vos será feito. Então, permaneçam, pois na cidade até que vocês sejam revestidos, diga comigo, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Para quem foi dito isso? Foi dito para aqueles que foram curados, foi dito para aqueles que receberam o chamado do vinde, foi dito para os discípulos, foi dito para os apóstolos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Diga comigo, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Eu poderia terminar aqui. E o resumo disso aqui é de Jerusalém até toda a terra. Minha testemunha. Vocês serão minha testemunha, testemunha do que eu fiz, testemunha do meu poder, testemunha do meu propósito, testemunha, vocês serão minhas testemunhas. Então, o permanecer para quem quer a vida transformada, diga comigo, ele tem que vir, ele tem que permanecer. O texto, grave isso aqui. Todos estes, diga comigo, perseveraram, unânimes, em oração e súplicas, com as mulheres, mãe Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, discípulos, diga a palavra comigo, permaneceram, orando e buscando o quê? Revestimento de poder. Orando e buscando. Porque quando uma pessoa se torna uma pessoa poderosa, uma cura não me torna poderoso. A mudança da minha situação financeira não me torna poderoso. Quando eu me torno poderoso? Quando o Espírito Santo toma a minha vida. Eu recebo o revestimento de poder. Eu sou revestido. Agora, vamos lá, lê comigo aqui, ó. Diariamente, perseveravam, é outra leitura. Diga, perseveravam, unânimes, aonde? 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 Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, diga comigo, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que coisa linda que diz na Almeida, diga comigo, todos os dias, diga, acrescentava, o Senhor, o que está escrito aí? A igreja, aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias acrescentava a igreja. Diga comigo, todos os dias acrescentava a igreja. E essas pessoas estavam perseverando unânimes. Perseverando unânimes. Unânimes. Perseverando unânimes no templo, em oração. Eu comecei e falei muita coisa importante aqui, mas o tema principal é 3 etapas, 3 passos para a transformação total da sua vida. Não é para uma bênção muita gente alcança. Estou cansado de ver isso na minha caminhada.
Uma bênção, muita gente alcança. Ah, fui curado de uma coisa, fui curado de outra. Deus me abençoou com o bem, Deus me abençoou com a casa, Deus me abençoou. Não. Do mesmo jeito que vai, nós vemos muita gente retrocedendo. Estou falando de estabelecer transformação da vida. Mudança definitiva da vida. É nunca mais voltar. Às vezes as pessoas me fazem essa pergunta: o que eu faço? É isso aqui. Não tem outro caminho. Antes de receberem o poder para cumprir com propósito, porque, diga comigo, eu quero viver uma vida, diga, com propósito. Então, antes de receber o poder para cumprir com o propósito que Deus tinha com eles, os apóstolos, os discípulos, os seguidores do Senhor, eles ficaram se preparando e mostrando frutos em Jerusalém como Deus havia orientado. Então, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, porque a mão do Senhor estava com eles. Quantas pessoas que olham para a nossa história, que olham para a tua vida, quantas pessoas que hoje a dor dela é o seu passado, quantas pessoas que hoje o sofrimento, o desespero dela é o que você já passou, já superou, e Jesus curou, transformou, libertou, prosperou, curou o seu destino, e você compartilha. Por que nós compartilhamos tanto a nossa história com as pessoas? Por que nós compartilhamos? Nós passamos por uma destruição, nós passamos por uma devastação, o diabo destruiu meu lar, minha família, o diabo destruiu o financeiro, eu só estou falando meu mesmo, meu. Por que nós compartilhamos? Por que tantos ouve tanto a bispa repetir a história e conta continuamente a história que o braço do Murilo foi desenganado, a toda a situação que viveu, e Deus curou, Deus libertou, porque é a dor de muitos. Eu era depressiva, eu era infeliz, eu era frustrada. Por quê? Porque é a dor de muitos. Casamento acabou, financeiro, falência, destruição, miséria, porque é a dor de muitos. Isso nos dá autoridade para falar. Quando você vive, quando você passa, quando você supera, você tem autoridade para falar. Eu podia tirar tudo isso aqui, podia tirar tudo isso e dizer para você: não vou pegar a Bíblia, vou falar só da minha história para você. Eu não estou falando porque está escrito, eu estou falando porque eu vivi. Eu estou falando porque o que está escrito se cumpriu na minha vida. Isso que está escrito eu vivo. Isso que está escrito eu desfruto. Isso que está escrito que aconteceria, aconteceu na minha vida. Não é diferente? Sim ou não? Aí a pessoa chega com você e fala assim: eu quero discutir teologia. Você não vai poder discutir, querido. Você não vai poder discutir, porque você não tem como discutir o que aconteceu na minha vida. Você não é autoridade para falar da minha vida eu sou autoridade, eu sei aonde eu estava, eu sei no fundo de poço que eu estava, eu sei no lamaçal que eu estava, eu sei na vida desgraçada, miserável que eu estava, e que Jesus me tirou de lá. Então o que você vai querer falar comigo? Não é verdade? Você vai discutir o quê? Especialista na minha vida sou eu sei o que eu tenho vivido, a palavra se cumpriu na minha vida. Agora, se você é um incrédulo e não crê, o problema é teu. Mas ela se cumpriu na minha vida, porque eu creio nela. Eu recebi o chamado do vinde e eu vim. Eu recebi a direção de permanecer e eu permaneci. E agora eu estou cumprindo o meu terceiro chamado. O terceiro passo do propósito. Só concluir a leitura. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E viu a graça de Deus e ficou muito alegre. E exortavam todos a que com firmeza de coração, diga comigo, que permanecessem, diga comigo, no Senhor. Aí a gente cumpre o terceiro chamado, o propósito, o terceiro passo, que é o id. A gente passa por tudo isso para estar. Eu estou aqui hoje, eu recebi o vinde, eu permaneci, agora eu estou no id. Assim como você. Porque a partir do momento que você, o id é para todos nós, e disse-lhe Jesus, diga comigo, vão por todo o mundo,
e prego o evangelho a toda criatura. Se anuncio o evangelho, diga comigo, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Eu não tenho de que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Pesa sobre, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Poxa vida, minha vida foi transformada. Isso pesa. Aonde eu encontrei paz, alegria, felicidade, propósito? Aonde o meu destino foi curado? E hoje nós temos uma esperança maior, que é a esperança de morar com Jesus na glória. Sabe, no meu fundo de poço eu falei assim, para o diabo, vou dizer uma coisa para você, do jeito que acontecer você perdeu. No meu fundo de poço, eu disse, do jeito que acontecer você perdeu. Mas como assim, né? Eu imagino que ele pensou assim, você perdeu como? Por quê? Você ainda está no fundo do poço? Eu falei, sabe por que você perdeu? Porque na minha alma você não toca, porque eu estou entregando ela para Jesus, eu posso ter vivido muitas situações terríveis aqui, não sei se eu vou virar o jogo ou não, não sei se minha vida será transformada, mas a minha alma você não toca, porque eu estou entregando ela a Jesus e não volto atrás. E fiz a minha entrega. Ali a minha vida mudou. Falei, ó, perdeu, do jeito que mexer, você perdeu, porque a minha alma é de Jesus. Você perdeu, na minha vida, você não ganhou, você perdeu. Quem está entendendo? Ah, querido, pode ter, eu passei por humilhação, fracasso, miséria, vergonha, destruição total, mas, acabou. Eu saio daqui um vitorioso, porque eu saio para a glória. Eu saio daqui um vitorioso, porque eu vou para a glória. Eu posso não ter vencido, posso não ter dado a volta por cima aqui, mas é tudo que Jesus estava esperando. Tudo. E eu imagino o grito do diabo naquele dia. Acabou, eu me entreguei. Agora, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. A Bíblia diz isso. Fique em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Essas 3 etapas, esses 3 passos, revela a necessidade da obediência a cada chamado. Quando o Senhor disser vinde, como Mateus 11, 28, devemos logo, de prontidão, atender ao seu chamado, seu convite. Quando ele disser, ficai, permanecer, como diz Lucas 24, nós obedecemos a sua instrução já, imediatamente. E quando ele disser, ide, como diz Marcos 16, 15, devemos prontamente obedecer a sua ordem. Querido, tenha hoje a sua vida transformada definitivamente. Seu destino curado. Um propósito poderoso para a sua vida. Eu vou fazer uma coisa com vocês aqui hoje. E uma coisa que eu senti agora. Eu falei de 3 passos. 3 passos. O primeiro é o vinde. O segundo é o permanecer, é o ficai. E o terceiro é o ide. A gente vai passando por esses processos. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é a carga pesada que você carrega. Eu não sei
Qual é a sobrecarga que está sobre você? Mas eu quero te dar a oportunidade de você tomar uma decisão aqui hoje, você fazer as 3 coisas de uma só vez. As 3 coisas. Porque eu demorei em entender a terceira. Eu demorei em entender. Mas o dia que eu fiz aquela entrega definitiva, que eu enxerguei o mundo espiritual, e eu entendi o propósito maior. E foi exatamente essa palavra que eu disse. Eu falei: diabo, você perdeu. Certamente, ele pode ter pensado: perdeu como? Você está no fundo do poço? Eu falei: você perdeu, porque agora caiu minha ficha. Eu saio de qualquer maneira, eu saio vitorioso nessa. Porque eu estou fazendo a minha entrega. Entregando a minha vida sem volta. Corpo, alma e espírito. Com tudo que envolve a minha vida. Ao Senhor Jesus, e não tem volta. E eu fiz a minha entrega. E ali tudo foi mudado. Tudo. Você vai ter oportunidade de fazer isso agora. Eu não sei qual é a sua carga, não sei qual é a sua dor. Pega os azeites, unge essas pessoas. E eu quero que você venha aqui diante do altar fazer. Vem diante do altar, apresentar sua carga, sua sobrecarga, sua dor. E dizer a Deus: eu estou aqui, Senhor. Vem aqui diante do altar, mas vem assim. Venha com o teu espírito. Venha. 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 Aqui do lado de cá, Vitor. Dos 2 lados. Qual que é a sua dor? Qual que é a sua carga? Qual que é a sua sobrecarga? Qual que é a sua sobrecarga? Qual que é a sua carga? Qual é a carga que está pesada demais para carregar? Qual é? Qual é? O que você tem lutado? O que você tem carregado com peso grande demais, que você sente que está pesado para você? Ele diz: aceita a minha orientação e aprenda comigo. Vocês encontrarão descanso. Então faz isso hoje. Chega e diga a Ele: Senhor, eu tenho carregado uma carga pesada demais. Talvez é emocional, talvez é físico, uma enfermidade que está aí no teu corpo, talvez uma insegurança com a vida, uma insegurança financeira, talvez uma insegurança no seu relacionamento, na sua vida sentimental, no seu casamento. Talvez você perdeu algo que está difícil, está pesado para carregar, perdeu algo importante. Mas a palavra é: venham todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham todos vocês que estão cansados de suas cargas pesadas, e eu lhe darei descanso. Fala para Deus, rasga o teu coração e diga: essa carga está pesada, Senhor. Eu estou cansado, Senhor.
Eu estou cansado. Todos aqueles que vieram encontraram. Todos aqueles que vieram encontraram. Todos aqueles que atenderam o chamado foram libertos, foram curados, a carga pesada saiu, Deus mudou, Deus curou o destino delas. E Deus vai curar o seu, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu oro com essas pessoas. Senhor, eu não sei qual é a carga pesada que essa pessoa tem carregado. Eu não sei qual é o fardo pesado que ela tem carregado. Talvez, Senhor, seja um problema, ser uma lepra que ela tem carregado. Talvez, meu Pai, ela tem carregado uma paralisia que ela não consegue sair do lugar. Talvez ela está cega, que não consegue ver nada. Ela está muda, não consegue falar nada. Talvez, meu Deus, Senhor, há um mal que aprisiona, um mal, Senhor, um espírito imundo que tem dominado, talvez uma enfermidade. A tua palavra diz, Senhor, que todos que vieram, sem exceção, todos, Senhor, todos foram curados, todos foram libertos. E eu quero pedir aqui hoje, meu Pai, cura aqui hoje, Senhor, liberta aqui hoje, meu Senhor. Eu quero pedir um milagre para essa pessoa, eu quero pedir a transformação da vida dela. Eu quero pedir, meu Deus, arranca esse fardo, arranca essa dor, arranca essa sobrecarga. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, que esse fardo pesado, que essa carga pesada que está sobre ela, eu determino em nome de Jesus, que saia hoje, em nome de Jesus, que saia em nome do Senhor Jesus, esse fardo, essa carga, essa dor, essa enfermidade, essa amarração, essa maldição, essa enfermidade, essa dor na alma, essa angústia, essa tristeza, essa depressão, em nome de Jesus, que saia, em nome de Jesus, saia da vida dela, saia, em nome do Senhor Jesus. Chega, está na hora da vida andar, está na hora de enxergar, está na hora de ser livre desse mal, está na hora de deixar de ser leproso, está na hora de ser uma pessoa livre, está na hora que ninguém mais precisa te carregar. Paralítico 4 estava carregando ele, ninguém precisou mais carregar. Ele, livre, agora ele carregava aquela maca e deve ter jogado ela longe. Não, está na hora de viver a multiplicação, está na hora de viver o milagre da multiplicação, viver coisas maiores, está na hora de viver milagres inéditos. Deus tem nos prometido milagres inéditos. Milagres inéditos, sabe o que é milagres inéditos? Coisas que você nunca viveu, nunca experimentou. Está na hora, em nome de Jesus. Acredite, você vai viver milagres inéditos, coisas inéditas, experiências inéditas, em nome do Senhor Jesus. Deixe-se entrar, deixe-se entrar, deixe-se entrar, deixe-se entrar. Eu quero que você não abra os seus olhos. Se quiser ficar em pé, quem está de joelho, pode ficar. Feche seus olhos. O que o diabo fez com você até hoje? Quais as humilhações que ele fez você passar ou tem feito? Quais as humilhações? Qual a dor? Qual a carga? Qual a sobrecarga? Você tem fé para dizer como eu disse um dia? Você tem fé? Diga, diabo, você perdeu.
Diga com fé, diabo, você perdeu. Diga, na minha vida você perdeu. Diga, sabe por que você perdeu? Porque essa vida eu a entrego, corpo, alma e espírito, ao Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Diga a minha vida. Diga o meu corpo. Diga a minha alma. Pertence ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Tu és o meu Salvador. Querido, quando nós falamos Salvador, não é só salvação de alma. A salvação engloba tudo. Por isso que quando eu entreguei a minha alma com consciência, bispo, mas foi a primeira vez que o senhor chegou na igreja? Não, eu era religioso, eu era evangélico, eu era só um religioso. Eu nunca tinha feito uma entrega com consciência. Eu nunca havia feito uma entrega com consciência de verdade, sabendo o que eu estava fazendo e com aquela convicção. E quando eu fiz, tudo mudou. Eu saí da vergonha, eu saí da humilhação, eu saí da miséria, da escassez. Tudo mudou. Começou ali a virada. O primeiro passo é o vinde. O segundo é o permanecer, é o ficai. Você leu comigo isso? Quando a gente permanece, então vai vir o revestimento de poder. O revestimento de poder é o revestimento do Espírito Santo. Aí acabou. Aí o diabo pode pernear, que aí não tem mais jeito. E aí a gente começa a fazer isso, cada um dentro da sua realidade. A gente já começa com o id. A gente já começa a falar de Jesus, do que Ele fez, das mudanças, das transformações. Aí tem aquelas pessoas que podem dizer assim, cara, poxa vida, eu não acredito nesse negócio de Bíblia, eu não acredito nesse negócio de Bíblia. Aí você fala, você pode não acreditar, querido, mas não tem como você negar que Ele mudou a minha vida, que Ele curou o meu destino, que Ele me tirou de um charco de lodo, que Ele me tirou de um lamaçal, que Ele me tirou de uma vida destruída, sem propósito, sem sentido, que Ele mudou completamente a minha história. Você não tem como falar isso. Eu sou a Bíblia, querido. Você vai poder dizer, eu sou a Bíblia. Eu sou a Bíblia. Está vendo a Bíblia? Eu sou ela. Porque tudo que está acontecendo na minha vida é a Bíblia se cumprindo na minha vida. É a palavra se cumprindo na minha vida. Então, se você acredita em mim, acredite na Bíblia. Se você acredita no milagre que eu vivi, na transformação que eu vivi, acredite na Bíblia, porque eu sou a Bíblia. Não é poderoso? Em nome de Jesus. Eu profetizo hoje descanso para a tua vida, descanso para a tua alma. Eu profetizo hoje que Mateus 11:28 se cumpra na sua vida. Se cumpra que diz assim, venham a mim
todos vocês que estão cansados de carregar cargas pesadas, pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Comece o seu descanso a partir de hoje. Comece o seu descanso a partir dessa sexta-feira. Em nome de Jesus, diga eu creio, diga eu recebo, eu tomo posse desta palavra, em nome de Jesus. Diga eu tomo posse, a partir dessa sexta-feira, o meu descanso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio e tomo posse dessa mensagem. Diga, ela foi para mim, e eu sei que a tua palavra não volta vazia. Amém? Para Jesus, bem forte.